Olá pessoal, na videoaula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse belíssimo suplá. Eu fiz ele bem menorzinho do que eu tenho costume de fazer, porque foi um pedido da cliente. Ela pediu um suplá que coubesse só o prato e no máximo 2 talheres, um de cada lado. Então eu tive que reduzir ele bastante, mas durante o vídeo eu vou ensinando vocês como fazer ele maior. Esse meu aqui, vamos medir ele para vocês verem. Ó, da pontinha, passando pelo meio até a outra ponta. Ele tá medindo 35,5 centímetros de diâmetro. Então, vocês podem ver que quem me acompanha nos outros vídeos sabe que meu suplá geralmente tem 40, 42 centímetros. Esse eu tive que reduzir bem. Eu reduzi 2 carreiras na base e 1 carreira no bico. Mas como eu já disse durante o vídeo, eu explico para vocês como fazer o tamanho dele um pouquinho maior, aumentando 2 carreiras na base e mais 1 carreira no bico. Eu vou mostrar aqui para vocês qual o peso dele. Ele com certeza tá bem levinho. Ó, 93 gramas, gente, não deu nem 100 gramas. Ou seja, ele é muito econômico. Com um novelo daquele Barroco 6 de 452 metros, eu consegui fazer 4 desse tamanhozinho pequeno. Ou seja, ele é muito, muito, muito econômico. Agora eu vou colocar aqui um prato. Eu peguei esse prato bem básico, bem simples, que é aquele Duralex, né, se não me engano, não sei se essa é a marca dele, mas eu peguei o transparente só para vocês poderem ver, ó, ele cabe o prato, vou montar uma mesinha posta aqui para vocês, a faca e o garfo, olha, dá certinho, tá vendo? Ele não vai caber o copo, né, em cima dele, igual geralmente eu gosto, porque é um gosto pessoal meu, eu não gosto de porta-copos. Então, eu prefiro fazer o suplá um pouco maior e que dê pro copo ficar em cima do suplá. Nesse caso aqui não dá, a gente vai ter inclusive que fazer o porta-copos dele, mas isso aí fica para um próximo vídeo. Eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar, compartilhar e também me seguir lá no Instagram. Me segue no Instagram que eu tô deixando aqui para vocês, é @crochê.danina, e vocês sempre que fizerem alguma peça, pode me marcar por lá que eu reposto o trabalho de vocês e vamos também interagir tanto aqui quanto lá, tá bom? Agora vamos à lista de materiais. Para a videoaula de hoje, nós vamos utilizar o Barroco Max Color número 6. Essa cor é a 3390, o nome dela é Quartzo. Algumas pessoas podem chamar ela de rosa chá. Ela é muito linda e muito querida aqui no canal. Uma agulha para crochê, tamanho 3,5 milímetros. E uma tesoura de qualquer modelo. Apenas isso. Então, agora vamos à aula. Nós vamos começar fazendo um anel mágico. Eu vou enrolar aqui, ó, essa linha nos meus 2 dedos, o indicador e o médio. Aqui, ó, a gente tem que cruzar no dedo indicador. Venho com a agulha, passo por baixo da primeira alça, puxo a segunda, laço e faço aqui, ó, uma correntinha. Vocês viram que eu trouxe meu anel mágico aqui pra frente, né? Então, vocês também podem fazer dessa forma. Eu já tenho aqui uma correntinha, vou fazer mais uma, mais 2. Fiz aqui 3 correntinhas, que é a altura do primeiro ponto alto, e vou fazer mais uma correntinha de separação. Laço o fio, vou novamente no anel mágico, pegando as 2 laçadinhas aqui, ó, as 2 alcinhas do fio, e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, laço o fio novamente no anel mágico, faço um ponto alto. E vou trabalhar dessa forma até a gente ter 12 pontos altos, todos separados por uma correntinha. Fiz aqui os 12 pontos altos, todos separados por uma correntinha entre eles. Agora, eu vou pegar essa perninha que tá aqui sobrando e vou puxar com bastante força, cuidado somente para não arrebentar o fio, né? Até que o anel mágico fique bem fechadinho. Ó, ficou bem fechadinho. A gente deixa esse fiozinho lá para trás, no final a gente vai arrematar ele. E agora vamos encerrar a primeira carreira. A gente tem que deixar uma correntinha, que é a separação dos 2 pontos altos, né? Então, eu venho na correntinha anterior e fecho com um ponto baixíssimo. Essa última correntinha, ela tem que ser sempre bem apertadinha para não dar diferença entre um espacinho e outro, tá bom? Agora, a gente vai fazer
duas correntinhas, que é a altura do meu ponto alto. Somente na primeira carreira que eu faço 3 correntinhas, que é a altura do ponto alto. Todas as demais eu começo com somente 2 correntinhas, porque o meu ponto ele é um pouquinho mais largo, um pouquinho mais frouxo. Se o seu ponto for bem apertadinho, você pode fazer 3 correntinhas aqui, tá bom? Então, fiz aqui o meu primeiro ponto alto, laço o fio, volto no mesmo ponto de base e faço outro ponto alto. Temos aqui o primeiro bloquinho de 2 pontos. Uma correntinha, laço o fio, vou no próximo ponto alto, entro e faço um ponto alto, laço o fio, volto no mesmo ponto que eu acabei de fazer o outro ponto e faço outro ponto alto. Uma correntinha de separação. Então, a gente vai ficar agora com 2 pontos altos em cada ponto de base. Vou fazer aqui mais um com vocês. Já fiz a correntinha de separação, laço o fio, vou no próximo ponto alto e faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Correntinha de separação e assim por diante. Vamos ter 12 bloquinhos de 2 pontos altos, todos os bloquinhos separados por uma correntinha. Cheguei aqui no final, já fiz o último bloquinho de 2 pontos altos, já fiz a correntinha de separação. Essa correntinha, gente, ela tem que estar bem apertadinha. Vou até tirar aqui para apertar um pouquinho mais, ó. Aqui eu fiz o último ponto. Agora, aqui eu faço a correntinha de separação bem apertadinha. Vou aqui no primeiro ponto da carreira, na segunda correntinha, né? Que é esse daqui já é o outro ponto alto. Então, eu vou em cima do primeiro ponto alto e fecho com um ponto baixíssimo. Vamos começar agora a nossa terceira carreira. Faço 2 correntinhas, que é meu primeiro ponto alto, laço o fio. Agora, eu vou no próximo ponto, ó. Já fiz um ponto no primeiro, vou agora no segundo ponto da base. Entro nele, faço 2 pontos altos. Fiz um, laço o fio, volto no mesmo ponto de base. Fiz 2. Correntinha de separação. Então, agora eu fiquei com 3 pontos altos. Se antes eu tinha 2, agora eu fiquei com 3. Um ponto alto sobre o primeiro ponto alto e 2 pontos altos sobre o segundo ponto alto. Os 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, a gente chama de aumento. Então, sempre o aumento vai ser em cima do último ponto do bloquinho da carreira anterior. Então, vamos fazer mais um pouquinho aqui com vocês. Já fiz a correntinha de separação, laço o fio, vou no próximo bloquinho. No primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto, laço o fio e no segundo ponto vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Correntinha de separação. E essa carreira será toda feita dessa forma. 3 pontos altos, correntinha de separação. 3 pontos altos, correntinha de separação. Lembrando que em cima do primeiro é somente um ponto alto, em cima do segundo, 2 pontos altos juntos. Chegando aqui no final da nossa terceira carreira, fiz o bloquinho de 3 pontos altos, um sobre o primeiro e 2 juntos no segundo. Fiz a correntinha de separação, aperto bem essa correntinha. Vou aqui no primeiro ponto da carreira, entro em cima aqui dele e fecho com um ponto baixíssimo. Enquanto a gente está fazendo, dá a impressão que esse espaço é maior que os outros. Mas no final não vai ter essa aparência, tá? Acabam que no final eles ficam todos iguais. Então, vamos começar a nossa quarta carreira. Faço 2 correntinhas, que é a altura do meu primeiro ponto alto. Laço o fio. Se no bloquinho anterior a gente tem 3 pontos altos, nesse agora nós vamos ter 4. Sempre o aumento no último ponto do bloquinho anterior, né? Então, já fiz aqui um sobre o primeiro, laço o fio, vou no próximo ponto. Faço um ponto alto. Laço o fio e aqui, ó, nós já estamos no último ponto do bloquinho da carreira anterior. Então, neste ponto, nós vamos fazer o aumento. Então, venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto, laço o fio, vou no mesmo ponto de base e faço outro ponto alto para ter o meu aumento. Correntinha de separação. Então, vai ficar dessa forma: 1, 2, 3, 4 pontos altos, sendo que no último ponto do bloquinho da carreira anterior é que a gente faz o aumento. Fiz já a correntinha de separação, laço o fio, vou para o próximo bloquinho. Venho em cima do primeiro ponto e faço um ponto alto. Laço o fio no próximo ponto, um ponto alto. Laço o fio. Cheguei no último ponto do bloquinho anterior. Aqui eu vou fazer o aumento.
correntinha de separação e assim por diante. Essa carreira será toda feita dessa forma. Na próxima carreira, nós vamos continuar com a mesma linha de raciocínio. Em cima do primeiro eu faço um ponto alto, em cima do segundo um ponto alto, em cima do terceiro um ponto alto. Quando eu chegar no último ponto do bloquinho, eu vou fazer um aumento. Aí eu vou ficar com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. No próximo bloquinho será 1, 2, 3, no último ponto, 4, 5. Então, a linha de raciocínio é sempre essa. Na primeira carreira, a gente tinha só um ponto alto, na segunda, 2, na terceira, 3, fizemos o aumento aqui no final. Na quarta carreira, a gente fica com 4 pontos altos, sendo que o aumento também é no final. Na próxima, a gente vai ficar com 5, na próxima com 6 e na próxima com 7. Esse suplá, como eu disse para vocês, a cliente pediu ele bem menorzinho, então eu vou somente até a carreira em que nós vamos ter 7 pontos altos no bloquinho, em cada bloquinho. Mas se você quiser fazer o suplá de um tamanho normal, você pode ir até a carreira em que vão ter 9 pontos altos no bloquinho. Eu vou somente até a carreira 7, mas se você quiser fazer um tamanho normal, de um suplá normal, você vai até a carreira que tenha 9 pontos no bloquinho, que é a 9ª carreira. Dei uma adiantada aqui no trabalho, já cheguei na carreira número 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Onde no meu bloquinho eu tenho 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como eu disse para vocês, esse suplá eu tô fazendo ele bem menorzinho, porque foi o pedido da cliente. Se você quiser fazer o suplá do tamanho normal, você pode colocar até a carreira de número 9. Sempre tem que terminar na quantidade de pontos em número ímpar. Então, 7, 9, 11, mas aí 11 eu já acho que vai ficar grande demais, tá bom? A quantidade ideal de carreiras é até a 9ª carreira nessa base, para aí então a gente adentrar no bico. Então agora aqui já vou encerrar a minha carreira de número 7, vou fazer aqui, ó, minha correntinha de separação, venho no primeiro ponto da carreira e fecho com um ponto baixíssimo. Agora a gente vai começar o bico. E como será a 8ª carreira? Vou fazer 1, 2, 3 pontos, que é a altura do meu ponto alto nessa carreira, mais uma correntinha de separação, laço o fio, pulo um ponto da base, vou para o próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, laço o fio, pula um da base, no próximo um ponto alto. Correntinha de separação, laça, pula um ponto da base, no próximo um ponto alto. Correntinha de separação, pulo a correntinha, que é um ponto, que é considerado um ponto, né? Vou no próximo e faço um ponto alto. Correntinha de separação e assim por diante. A gente vai fazer dessa forma em toda a volta. Percebam que a gente tem que contar essa correntinha como um ponto de base, quando a gente estiver pulando. Então, sempre vai ficar nesse formato aqui, ó. No primeiro, pula um, no próximo, pula um, no próximo, pula um, no próximo. Pula a correntinha no próximo e assim por diante. Vocês vão ver que no final dessa carreira, ele vai ficar repuxando um pouco o trabalho, tá? Não tem importância, nas próximas carreiras ele volta ao normal. Terminando aqui a nossa 8ª carreira, como eu disse para vocês, ele fica emborcando mesmo, gente, não tem problema, tá? Aí, fiz a correntinha de separação. Aqui a gente vai entrar na terceira correntinha, fechar com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos começar a 9ª carreira, né? Porque eu parei aqui na 7ª, fiz a 8ª, vou para a 9ª. Vou entrar aqui nesse espacinho, laçar o fio, fazer um ponto baixo e uma correntinha, que é a altura do meu primeiro ponto alto. Se o seu ponto for muito apertado, você pode fazer mais uma correntinha. Mas, para mim, só desse tanto aqui tá bom. Laço o fio, volto no mesmo espaço e faço outro ponto alto. 2 correntinhas, 1, 2, laço o fio, volto no mesmo espaço e faço mais 2 pontos altos. Fiz um no mesmo espaço, fiz 2. Fiquei aqui com um lequinho, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Laço o fio, pulo o próximo espaço, vou no próximo e faço novamente. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Todos no mesmo espaço de base. Ó, fiz os 2 pontos altos, 2 correntinhas e volto fazendo mais 2 pontos altos. Já tenho aqui 2 lequinhos. Sem fazer nenhuma correntinha, eu laço o fio, pulo um espaço, vou no próximo e repito novamente o mesmo trabalho.
E vou fazer assim por toda essa carreira. Vocês vão ver que no final o trabalho já não vai estar mais emborcado, tá? Ele vai consertando pela quantidade de pontos que nós estamos colocando aqui. Vou dar andamento e volto com vocês no final para a gente fechar essa carreira e já começar a próxima. Chegando aqui no final, ó, para mostrar para vocês que o emborcado já tá praticamente 100%. Às vezes ele quer dar uma levantadinha, mas você passa a mão, ele volta ao normal. E nas próximas carreiras também a gente vai ter uns aumentozinhos que vai ficar normal. Agora aqui, ó, vou encerrar essa carreira. Lembrando que não tem correntinha, né, entre um bloquinho e outro. Então, eu já venho direto aqui, ó, no primeiro ponto e fecho um ponto baixíssimo. Agora, eu preciso caminhar aqui, ó, pro meio desse lequinho. Então, eu vou vir no próximo ponto e fazer um ponto baixíssimo. E vou entrar aqui, ó, direto dentro do lequinho, puxo e faço um ponto baixo e uma correntinha para dar a altura do meu ponto alto. Laço o fio, volto no mesmo espacinho e faço outro ponto alto. Essa carreira será igual à anterior, então eu faço aqui 2 correntinhas e novamente no mesmo espacinho 2 pontos altos. Agora aqui, como eu já conheço a tensão do meu ponto e meu ponto é um pouquinho mais largo do que o normal, eu não vou fazer nenhuma correntinha, vou fazer só a repetição da carreira anterior. Lequinho, no meio do próximo lequinho, outro lequinho, no meio do próximo lequinho, outro lequinho. Se o seu ponto for muito apertadinho, você pode fazer uma correntinha aqui, entre esse lequinho e o próximo. Como eu já conheço a tensão do meu ponto, eu vou dar só uma alongadinha mínima aqui, ó, nesse último ponto, e já vou direto aqui, ó, pro próximo lequinho. E vou novamente fazer o mesmo lequinho que a gente tá fazendo. 2 pontos altos, 2 correntinhas, laço o fio no mesmo espacinho, 2 pontos altos. Laço o fio, vou pro próximo lequinho, e essa carreira será toda feita dessa forma. Eu vou somente repetir a carreira anterior. Lembrando que se você precisar, pode fazer uma correntinha aqui no meio. Chegando aqui ao final da nossa carreira, como eu não fiz nenhuma correntinha entre um bloquinho e outro, eu vou somente fechar com ponto baixíssimo. A próxima carreira vai ser quase igual a essas duas, né? Só que eu vou começar a colocar a correntinha entre um bloquinho e outro. Então, eu vou caminhar aqui pro centrinho do leque, né? Venho no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Cheguei aqui no meio do leque, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha para dar a altura do meu ponto alto. Outro ponto alto no mesmo espacinho, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo espacinho de base, que é o nosso leque que a gente já vem fazendo. Então, fiz aqui o lequinho, agora sim eu vou começar a colocar uma correntinha de separação, laço o fio, vou no próximo lequinho e faço outro lequinho. Fiz aqui o segundo lequinho, correntinha de separação, laço o fio e já vou pro próximo lequinho. E essa carreira será toda feita dessa forma. Eu vou dar continuidade, fazendo os lequinhos e uma correntinha de separação entre eles, e volto com vocês no final dessa carreira. Terminando aqui a nossa carreira, agora eu vou dar uma explicação antes da gente fechar. Vocês podem ver que eu nem fiz a última correntinha de separação. Por quê? Como eu já disse para vocês, eu tô fazendo esse suplá bem menorzinho do que o normal, então eu tô fazendo com essa diferenciação. Vocês sabem que eu diminuí aqui a quantidade de carreiras da base, eu fiz só até a carreira 7. Se você estiver fazendo um suplá no tamanho normal, aí de 38 até 42 centímetros, você precisa ir até a carreira 9 da base. E aqui também, no bico, tem essa modificaçãozinha. Eu fiz somente 1, 2, 3 carreirinhas de leque e já vou passar para minha última carreira. Se você estiver fazendo o suplá de um tamanho normal, você pode fazer mais uma carreirinha de leque. Além de ter aumentado 2 carreiras aqui na base, aumente também uma carreirinha de leque. Aí você pode repetir essa carreira anterior, no caso aqui da minha, com uma correntinha de separação, ou com 2 correntinhas, caso o seu ponto seja mais apertadinho, tá bom? E aí você faz aí alguns lequinhos e vê se estiver embabadando, aumenta uma correntinha no meio. Como eu vou fazer esse suplá menorzinho, eu já vou encerrar essa carreira e partir para a última.
Como a minha próxima carreira é a última, eu vou fechar essa carreira um pouquinho diferente, porque eu preciso que o meu ponto fique aqui no meio, entre os dois bloquinhos, né? Entre os dois lequinhos. Então, eu não fiz a correntinha, vou vir aqui no primeiro ponto, vou puxar a laçada e fazer um ponto baixo. Assim ficou um espacinho aqui entre os leques e eu posso trabalhar aqui nesse meio. Vou entrar aqui, ó, puxar o meu fio e fazer outro ponto baixo. Então, fiz aqui um ponto baixo. E agora, como eu fiz somente uma correntinha entre os lequinhos, eu não vou fazer correntinha e já vou direto para o leque. Caso você tenha feito 2 ou até 3 correntinhas entre um lequinho e outro, você pode fazer uma correntinha após o ponto baixo, uma antes e uma depois. Então, fiz aqui o meu ponto baixo, sem nenhuma correntinha, vou laçar o fio, vou entrar aqui, vou fazer 3 pontos baixos, 1, 2 e 3. Agora, eu vou fazer um ponto picô. Como que é o ponto picô? Eu faço 3 correntinhas, 1, 2, 3. Volto aqui, ó, no pezinho da primeira e entro aqui nessas 2 laçadinhas, ó, anteriores à primeira correntinha. Puxo o fio, fecho um ponto baixo. Então, fiz aqui o picô. Eu vou até chegar esses pontinhos aqui pro lado para dar um espacinho, porque agora nós vamos fazer mais 3 pontos altos no mesmo espacinho. Fiz 1, volto no mesmo espacinho. Fiz 2 no mesmo espacinho. Fiz 3. E o lequinho agora é um pouquinho diferente. Fiz aqui um ponto baixo, 3 pontos altos no meio do leque, um ponto picô e mais 3 pontos altos. Agora, da mesma forma, como aqui eu tenho somente uma correntinha, eu vou direto para o meu ponto baixo. Mas caso você tenha mais correntinhas, pode fazer mais uma correntinha aqui, tá? Então, venho aqui, ó, no meio dos leques e faço um ponto baixo. Laço o fio, vou lá no próximo lequinho e repito. 3 pontos altos, um ponto picô e 3 pontos altos. Fiz aqui os 3 pontos altos, agora eu vou fazer o ponto picô novamente com vocês. 3 correntinhas, venho no pezinho aqui, ó, da primeira correntinha, pego essas 2 laçadinhas da frente, puxo o fio, fecho um ponto baixo. E tá pronto o ponto picô. E agora, mais 3 pontos altos no mesmo espacinho. Novamente, não faço correntinha, venho entre o lequinho e outro, ponto baixo. E essa minha última carreira será toda trabalhada dessa forma. Dentro do lequinho, 3 pontos altos, um picô, 3 pontos altos. Entre um lequinho e outro, um ponto baixo. No próximo lequinho, 3 pontos altos, um picô e 3 pontos altos. E assim por diante. Vou terminar aqui essa carreira, volto com vocês para a gente fechar, arrematar o fio e encerrar o vídeo. Chegando aqui no final, eu afastei aqui um pouquinho para vocês verem como tá ficando, coisa mais linda. E agora vamos finalizar. Eu não tô fazendo, né, correntinha depois do bloquinho, já vou direto pro ponto baixo. Como aqui no início a gente já começou com ponto baixo, eu vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo. Só que eu vou entrar aqui, ó, no meio do ponto. Você pode entrar aqui na frente ou aqui no meio. Eu vou entrar aqui no meio, ó, pegando essas 2 alcinhas e puxando o fio lá de trás. Só pro pontinho ficar mais discretinho, tá bom? Fiz um ponto baixíssimo. Aí, agora eu venho com a tesoura, corto aqui um pedaço do fio, puxo aqui pra frente, viro o meu trabalho. Tô aqui agora do avesso. Venho em algum ponto aqui próximo a esse fio e trago ele pra trás. Trouxe ele pra trás, né, pra a frente ficar bem certinha. Aí, eu pego alguma alcinha que esteja próxima a ele, puxo um pedacinho e passo a perninha por dentro, pra dar um nozinho. Dei aqui o nozinho, agora é só eu passar esse fio por dentro de alguns pontos e posso cortar. Eu não sinto necessidade de colocar cola, mas caso você sinta necessidade, pode colocar um pinguinho de cola, não tem importância. Mas eu sempre fiz desse jeito e nunca tive problema. Não podemos esquecer daquele fiozinho inicial
que eu vou arrematar da mesma forma. Eu vou dar um nozinho, passar por dentro de algumas alcinhas e cortar. E o nosso trabalho ficou dessa forma, muito fofinho, né, gente? Muito lindo, olha, que delicadeza. Essa cor é muito bela, muito delicada. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, comentar. Eu amo interagir com vocês. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas é só porque a demanda é grande, graças a Deus. Mas eu tô sempre de olho nas coisas que vocês escrevem e também lá no Instagram. Me segue lá no Instagram, vou deixar aqui para vocês. O Instagram é crochê.danina, igualzinho aqui no YouTube. E quando vocês fizerem alguma peça minha por lá, me marca também, que aí eu reposto vocês, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.